Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sumo, mas eu sempre apareço de vez em quando. Hoje eu quero falar com vocês sobre a decoração do chá. Muita gente falou que queria ver as ideias de DIY que eu fiz, porque a maior parte da decoração foi feito tudo à mão mesmo, pra gente poder economizar no bolso, né, gente? Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre o tema da decoração. Eu queria muito uma coisa que fosse branco, sempre, né, gente? Claro. Branco com dourado, madeira e muitas plantas, né? Eu queria a cor verde, assim, do mato, alguma coisa com plantas na decoração. As referências eu busquei lá no Pinterest, que vocês sabem, né? Que é um site maravilhoso, né? Uma plataforma ótima para você buscar inspirações de decoração para tudo na vida. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer para o chá de bebê foi as lembrancinhas. Eu tive a ideia de fazer as lembrancinhas com crochê. Aprendi a fazer crochê no YouTube, o básico, assim, para poder ajudar no enxoval do bebê. Então eu fiz uns crochês, uns cestinhos, né, com barbante branco, e aí eu mesmo fiz a tag de papel e dentro eu coloquei uns bombons. A ideia dos bombons foi a seguinte: a gente comprou alguns bombons e compramos a embalagem de bombons e a gente dobrou os bombonzinhos, né, com a embalagem, pra ficar tudo branquinho, porque a mesa das lembrancinhas, a ideia era colocar em cima de uma mesa rústica. Então eu queria muito que as lembrancinhas fossem todas brancas com alguns detalhes dourados. Bom, então eu fiz os cestinhos de crochê e com o papel dourado eu cortei alguns círculos, né, para fazer as tags. Então eu peguei um molde e risquei com o lápis. E aí é só cortar. E na tag eu escrevi primeiro com o lápis, aí eu escrevi Anthony e a data do chá e desenhei uma plantinha, né, do eucalipto. E por cima eu usei uma caneta branca, essa caneta ela é uma caneta gel. Para colocar no cestinho é bem simples, eu peguei uma agulha, passei o barbante e aí eu já furei na tag direto no cestinho, né, para passar do outro lado. Depois é só colocar a outra ponta do barbante, furar e passar de novo. E depois é só dar um nó. E por fim, colocar dentro do cestinho os bombons. No caso, aí você pode colocar o que você quiser. Para quem quiser aprender o crochê que eu não mostrei aqui, no YouTube tem um monte de vídeo ensinando a fazer crochê, desde o ponto mais básico até os pontos mais difíceis. Então vale a pena você dar uma olhada, treinar e aí ter ideias para fazer as suas lembrancinhas ou decorar, enfim, a sua casa com crochê. Outra ideia também que eu tive para mesa de lembrancinhas foi essa bandeira de parede aí com a juta. Como as lembrancinhas foram feitas de crochê, então era a ideia fazer a escrita também com barbante. Mas aí eu achei que o barbante ficou muito fino, enfim, então eu usei o fio de malha e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa bandeira, que foi também uma referência que eu peguei lá no Pinterest. Para fazer a bandeira eu usei a juta, uma juta bem grande, né? Foi 1 por 1. E aí eu escrevi lembrança Baby Anthony. E cada palavra eu coloquei num papel, né? No caso foi o papel sulfite, porque aí para ajustar ficaria mais fácil os ângulos, enfim. E aí você consegue visualizar por cima da juta as palavras. Eu usei o fio de malha branco, uma cola de silicone e a tesoura. Aí é só você sentar e preparar um tempinho para fazer as palavras, porque é como se fosse uma terapia e demora um pouquinho. Então você vai passando a cola na escrita que você está enxergando e vai colando o barbante por cima, pouco a pouco, para que fique bem direitinho, para que não saia nada torto. E você seguindo isso dá tudo certo, gente, não tem erro. Eu demorei um pouquinho pra fazer, porque não tinha uma mesa grandona pra colocar a juta, né? Pra conseguir ver a escrita inteira, assim. Então eu coloquei em cima da cama e com um barrigão, né? Fica um pouco difícil de ficar abaixando, assim. Mas deu tudo certo. O mozinho deu uma gelatina lá pra refrescar, porque no dia que nós estávamos fazendo isso, tava um calor
muito, muito grande. Mas no final de tudo, deu certo, o resultado foi esse e ficou muito fofo. Depois que eu tive a ideia de fazer as lembrancinhas, a gente foi em busca do local, porque antes de tudo a gente precisa saber aonde que a gente vai fazer, né? Até pela questão da quantidade de pessoas, do que a gente vai precisar para comprar na decoração, colocar, enfim. E nós, graças a Deus, fomos abençoados por um casal de amigos, que eles cederam um cantinho da casa deles, né? Pra gente fazer nosso chá de bebê lá. O legal é que lá já é um ambiente muito bonito, a casa deles tem um quintal bem rústico, então como a ideia da decoração já envolvia isso, né? Essa ideia de rústico com branco, dourado. Então facilitou muito, porque a gente conseguiu economizar bastante na decoração. Então fica a dica aí pra você, se você puder escolher um local que já facilite na decoração, que já seja um ambiente bonitinho, que já tenha artigos ou móveis, enfim, que a decoração já esteja de acordo com aquilo que você quer, já vai te ajudar bastante no seu bolso, porque você não vai precisar comprar algumas coisas, né? Porque o ambiente por si só já é bacana. Depois do local já definido, a gente resolveu fazer a lista dos convidados e os convites. Bem, o que eu fiz para poder economizar também até nos convites? O meu marido, né, o Eliseu, ele é designer gráfico também. Então, ele é quem fez toda a arte do convite, ele trabalha com isso. Então, ele fez a arte do convite e nós fizemos um convite virtual. Então a gente mandou os convites pelo WhatsApp, né? No caso, para todos os contatos que a gente tinha. E dentro desse serviço, quem fez isso foi uma amiga minha. Ela montou toda a lista dentro do documentos do Google. E dentro desse arquivo, você consegue colocar a lista, né? Com os presentes, convite, o horário. Dá para você colocar dicas, né? Sugestão de cor, essas coisas que você tem preferência. E aí você consegue mandar o link para as pessoas. E elas confirmam a presença e escolhem o presente que ela pode dar. O que a gente gostou muito nessa parte do convite virtual é que a gente não tem que ficar definindo quem é que pode dar o quê, sabe? Rola esse constrangimento com os convidados, porque às vezes o que é econômico para mim pode não ser econômico para você ou vice-versa. Então a gente optou por fazer dessa forma, até também para facilitar na quantidade de pessoas que confirmariam a presença, porque baseado nisso é que a gente ia fazer os comes e bebes e tudo. Fica a dica aí para você, faça um convite virtual, também tá muito na moda, né, os convites virtuais. E eu acho que para essa coisa de lista de convites, principalmente chá de cozinha, chá de bebê, lista de presentes, né, facilita bastante. Sobre a mesa do bolo, a gente buscou algumas referências que foi também lá no Pinterest, vou mostrar pra vocês. Como a gente queria, né, essa ideia do meio rústico, dourado, branco, com plantas, a gente achou essa referência aí, que eu gostei muito, o Zeu também adorou. E esse bolo que tá aí, gente, é aquele famoso bolo, né, naked cake, eu acho que é assim que se fala, naked cake, sei lá. Nós não íamos fazer bolo, não fizemos, na verdade, não encomendamos bolo. Os doces que a gente ofereceu foi os cupcakes. E o bolo, como a gente queria que a mesa ficasse bem bonita e tal, né? Aquela coisa de Pinterest. Então eu tive a ideia de fazer o bolo fake. Eu busquei algumas ideias na internet e vi que dava pra fazer esses bolos com isopor e massa corrida. Pra fazer o bolo fake, eu usei esses 2 isopor redondo e uma tinta para artesanato na cor marrom. Então você vai passar a tinta em volta do isopor, assim, desse jeito, como se fosse o recheio do bolo. E aí depois que passar a tinta, espera dar uma secadinha, a gente vai passar a massa corrida. Então eu passei a massa corrida com a espátula em volta do bolo para simular uma massa mesmo de bolo. Então não precisa ele ficar perfeito e lisinho. Deixa ele meio deformado mesmo assim, para parecer como uma massa de bolo mesmo. E aí eu fiz o mesmo procedimento na parte de cima do isopor, né, que seria o topo do bolo. E depois de fazer isso nos 2 isopor, eu espetei uns palitos de churrasco no meio do isopor, na parte que vai ficar embaixo. E aí eu encaixei o outro isopor
nesses palitos para ficar bem justinho mesmo. Tem que tomar cuidado para não ficar torto. E aí ele vai virar um bolo alto, que é o nugget cake. Eu passei de novo a massa corrida em volta, né, para poder não ficar mostrando a divisória assim do isopor, para ficar com cara de um bolo só mesmo. E depois que ele secou, eu espetei algumas plantas artificiais que eu tinha, né, no meio do bolo. E aí eu fui mesclando, misturando, você pode fazer da forma que você quiser. A princípio eu deixei assim tudo verdinho mesmo, né, só umas plantas. Achei que ficou bem legal, mas no dia seguinte eu senti que estava faltando uma flor ali. Aí eu coloquei uma rosa branca e achei que ficou bem mais bonito. Então vocês viram aí que é super fácil e a mesa ficou muito linda com o bolo. Outra ideia que também veio do Pinterest foi o cantinho das fotos. Eu nunca curti muito essa ideia de fazer foto atrás de mesa de bolo, né, com a mesa da decoração. Principalmente se tratando de mesas com bolo altos, né, que geralmente tem em casamentos. Porque já aconteceu muito de a gente fazer fotos assim, e aí tampar o rosto de alguém e tal, aí fica aquela coisa meio chata, né? E a gente pegou essa referência do Pinterest, que no caso seria o baby, né, mas a gente optou em colocar o nome do bebê com papel dourado, né? Papel meio cartolina dourado e umas plantinhas penduradas do lado. Eu achei que ficou bem bacana, como eu falei pra vocês, o local que a gente tava já era meio rústico, então a gente decidiu colocar nessa janela bem rústica e ficou bem bonita as fotos. A outra ideia também que a gente pegou do Pinterest foi essa gaiola. Foi a gaiola com o tênisinho dentro, que a gente achou muito legal. É uma referência bem bacana assim pro bebê. Seria, no caso, a única peça de bebê mesmo que teve na decoração, né? Fica a dica aí também pra vocês. Dá pra vocês decorarem da forma que quiser. Colocar flores dentro, colocar até um bodezinho, chupeta, enfim. Dá pra ir longe na imaginação. Também teve uma ideia bem legal, que foi a ideia das meninas que estavam lá decorando, algumas amigas minhas que estavam lá ajudando na decoração, que foi colocar as fotos do ensaio que a gente fez, ensaio de gestante, penduradas numa árvore que tinha lá no quintal. E ficou muito lindo, ficou uma fofura. Isso no caso de um ambiente aberto, elas tiveram uma ideia legal, que foi colocar a foto dentro de um plastiquinho, né, e pendurar na árvore, então não corria o risco de molhar as fotos se caso, né, caísse uma chuvinha, porque no dia do chá, né, resolveu fazer um frio lascado depois de uma semana de quase 40 graus. Em relação às comidas, gente, a dica que eu dou é peça ajuda para os amigos, para a família. Se você tem condições de fazer as encomendas, né, e contratar um buffet, ótimo, maravilha. Mas se você não tá nessas condições, acho que vale você pedir ajuda para a família, para os amigos mais íntimos aí. Esses cupcakes, quem fez foi a Isuleide, ela é uma amiga nossa lá da nossa igreja. Eu vou deixar inclusive o contato dela aqui na descrição do vídeo, porque ela faz encomendas para tudo quanto é tipo de festa. Ela faz uns bolos bem elaborados, bolos para festa, decorados, salgados, enfim, a infinidade que ela faz de comidas é muito grande. Eles estavam uma delícia, todo mundo gostou, porque eles foram feitos de doce de leite, acho que com rum, se eu não me engano. Mas, gente, tava maravilhoso. Eu não consegui comer só um. Todo mundo elogiou, gostou. Então, acho que valeu a pena. As outras comidas a gente pediu pra família e amigos fazer. No caso, a minha mãe, ela fez as tortas. Nós também compramos fruta para as pessoas terem a opção, né, de comerem umas frutinhas e tal. No meu caso mesmo, né, devido à gestação, essas coisas, eu não podia comer só salgados, né, então tinha que variar um pouquinho nas frutas. Então a gente também dispôs de algumas frutas lá na mesa. Faça tudo do jeitinho que você gosta, com as cores que você gosta, com os elementos que você gosta. Acho que vale a pena sim a investida, porque é um momento de descontração para a grávida, uma fase em que ela tá muito sensível, que, gente, na gestação os hormônios são assim explosivos, né? Então, nós temos que ter esse momento de confraternização, de diversão e também até para receber uma ajuda, né, na questão das fraldas. Às vezes é uma gravidez inesperada, que você não está preparado financeiramente, e isso ajuda muito, além de você poder reunir, né, as pessoas que gostam de você, que você gosta,
para comemorar, né, esse nascimento, a vinda de um ser humaninho para a Terra, então vale a pena. A outra dica é, eu fiz as ideias do DIY, dos projetinhos, enfim, mas quem montou tudo foram algumas amigas minhas lá da igreja, foram elas que chegaram lá no local cedo, montaram tudo, então acho que vale sim você ter ajuda, porque nem sempre você vai estar disposta, ajuda sempre é bem-vinda. A outra dica que eu dou é, faça um planejamento com antecedência. Fazer as coisas com antecedência não é desespero, tá? É planejamento e economia no bolso. Porque quando você deixa para fazer as coisas muito em cima da hora, você acaba não tendo a opção de economizar, porque você não teve tempo de pesquisar bastante local, outras formas de você decorar. A gente foi comprando as coisinhas bem antes, né, as coisinhas da decoração. E algumas coisas que a gente deixou para a última hora, infelizmente a gente não pôde fazer, como foi o caso das plantas de eucalipto. Eu queria muito colocar eucalipto na decoração, só que como eu deixei para a última hora, a gente não teve tempo para ir buscar isso, né? A gente não conseguiu e tivemos que improvisar. E às vezes, gente, fazer as coisas na última hora dá nisso. Você ter que improvisar com coisas que você, na verdade, não queria, não era aquilo que você estava buscando. Mas assim, deu tudo certo, ficou muito linda a decoração, eu amei, não me arrependi de nada. Então fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem outras ideias, se você gostou das dicas, não deixe de comentar aqui. Deixe o seu curtir também, se inscreve aqui no canal para você fazer parte da família. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que foi o chá de bebê, inclusive as brincadeiras, que foi bem divertido. Então espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!